um evangelho diluído. O que é que eu quero dizer com isso? Sabe aquela coisa aguada? Isso me recordou, quando eu pensei nesse tema, eu trouxe à memória uma história bem simples, gente, bem simples. E que eu ouvi, eu acho que eu ainda era um adolescente. O pastor contando que foi feita uma campanha de arrecadação de leite em uma cidade. E que todos foram mobilizados a levar 1 litro de leite. Um grande tonel foi colocado para abençoar a vida das crianças. Só que, no meio da campanha, alguém teve a infeliz ideia de substituir o seu litro de leite por 1 litro d'água. Ele imaginou que colocar 1 litro d'água em meio a tantos litros de leite não ia trazer qualquer dificuldade, e assim o fez. O grande problema foi que todos na cidade tiveram a mesma ideia. E o resultado foi o que você imaginou. O que deveria ser leite, na verdade, se transformou em um grande tonel carregado de água. Entende o que eu quero dizer-lhes? Quando eu falo de evangelho diluído, eu quero falar desse evangelho aguado, que perdeu a concentração. Sabe, é aquela gota de verdade em meio a uma grande quantidade de mentira. Sabe, é aquela disfarçatez, é aquela visão de um evangelho que nunca foi pregado pelo Senhor, mas que tem ocupado espaço em nossos dias. Quero também dizer aos irmãos que algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje pela manhã, eu já tive vontade de dizer em outros momentos, mas Deus nunca me permitiu, sabiam, irmãos? Eu sou alguém que percebe, eu tenho tanto respeito por um púlpito, que eu não tenho o direito de dizer aquilo que eu penso que seria razoável, penso que seria necessário, ou gostaria de dizer. Eu só posso falar quando Deus diz, fale. Enquanto Ele não disser, fale, eu preciso ficar em silêncio. Mas durante esses dias, como que convidado pelo Senhor a tratar dessa questão. Uma questão delicada, mas que precisa, sim, ter espaço em nossos púlpitos e em nossas comunidades. O texto bíblico está indicado, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 4. Esta é a segunda das cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Ele está preocupado com o futuro do ministério. Ele sabe que os seus dias estão contados, ele já está percebendo que a sua morte estava próxima. E o que ele faz? Ele escreve estas cartas. E eu fico pensando na paixão que está por trás dessas palavras, na preocupação que está por trás de cada sentença. E é provável que essa tenha sido uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo. Observem o que ele diz a partir dessa seção, que é o último dos capítulos, quando ele começa a fechar, sabe, todas as ideias e destacar aquilo que talvez seja o mais importante ou as coisas mais importantes para um pastor. Ele escreve dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Começo dizendo aos irmãos que pastor não é celebridade. E que igreja não é audiência, não é auditório. Absolutamente. Me preocupa porque este processo de transformação de um pastor que deveria ser reconhecido como servo dos servos, para o status de celebridade, parece ter se tornado algo comum. Mas eu quero dizer claramente, irmãos, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas o apóstolo Paulo, antes de trazer a admoestação ao jovem pastor Timóteo, ele convoca como testemunho a figura do Deus Pai, a figura do Deus Filho, e ainda faz questão de fazer referência ao juízo final. E depois ele conclama ao jovem pastor Timóteo, e ele usa uma expressão que é muito forte: eu o exorto solenemente. Aí você fica perguntando assim, ao quê? Qual é essa exortação solene? Ele diz em outra tradução, conjuro-te. O que o apóstolo Paulo está advertindo? Simples, irmãos, tão simples. Pregue a palavra.
Pregue a palavra. Sabe, essa palavra traduzida por pregar aqui, a palavra keirusso, quer dizer falar em voz alta. É alguém que está no meio da rua gritando, anunciando. E aí o texto parece simplificar tudo, porque diz, o pastor deve pregar a palavra. Ponto. Pastor prega a palavra. E quando ele diz esteja preparado, é quase como que dizendo, olha, fique no seu lugar, permaneça firme na sua posição. É como se ele estivesse dizendo, você vai ser tentado a substituir a palavra por outras coisas, mas permaneça firme. E ele brinca com duas palavras gregas, na verdade uma só, a palavra kairos. E a palavra kairos a gente tem percebido já com o tempo, que significa um tempo oportuno. E o curioso é que há tempo, eukarios, e fora de tempo, acarios. Fora de tempo oportuno, é como se dissesse, você precisa estar preparado, mesmo quando você se sentir desconfortável, o seu desconforto vai trazer conforto ao coração de outras pessoas. Mesmo quando o seu coração estiver doído, sabe, a sua palavra trará cura para outros corações. O seu cansaço vai descansar a vida de outras pessoas. Portanto, o seu compromisso vai ser um só, Timóteo. Pregue a palavra. E meus irmãos e irmãs, eu tenho estado tão preocupado. Já faz algum tempo que eu convivo com esta igreja. E eu tenho um enorme respeito pelo púlpito, sabe, irmãos? E eu tenho percebido que púlpitos rasos acabam transformando o culto em entretenimento. Por quê? Porque não existe solidez. E o que me preocupa, irmãos, é que depois de tantos anos, eu ainda encontro gente, sabe, impactada por aquilo que foi pregado, mas onde a palavra não foi o centro. Não foi o centro do sermão. Não foi o centro da mensagem. Os irmãos não imaginam o tempo que nós dedicamos ao estudo da palavra, antes de chegar neste púlpito. Pastor, mas como é que eu posso perceber, discernir? É simples, eu vou usar 3 M's. O primeiro, use a palavra medida. Quando alguém vem a um púlpito e passa 1 hora, meia hora, pregando, falando um discurso religioso, pergunte, quanto tempo ele dedicou à palavra? E quanto tempo foi gasto com histórias, algumas mirabolantes, outras somente engraçadas, para se tornar simpático e carismático para uma comunidade, a um auditório? Quanto? Quando deixamos de pregar a palavra, a grande saída hoje, me parece, nos dias de hoje, é transformar o culto, sabe aquela palavra que todo mundo hoje usa, em experiência? Então, começamos a usar tantas e tantas coisas, que o espaço sagrado, consagrado, precioso de pregação da palavra é substituído quando alguém começar a pregar, irmãos, e abrir mão da palavra, e começar a contar histórias, ainda que você sorria com isso, tenha cuidado, use o critério da medida. Se quiser ir mais longe, use o segundo critério, uma outra letra M, memória. Do que você se lembra daquele sermão que foi pregado? Você se lembra do quê? Da ilustração que lhe fez sorrir e que você contou para outras pessoas? Ou você se lembra da palavra, do texto sagrado, do que estava escrito, de como foi explicado, do contexto histórico, do que Jesus queria dizer, do significado daquela palavra ou daquela expressão? Quer que eu lhe dê um outro M, eu vou lhe dar. A palavra é ministério. Por quê? Porque nós temos hoje uma gama enorme de pregadores sem ministério, sem igreja. Eles circulam por todo o país, às vezes com o mesmo sermão, com a mesma ilustração, mas não tem por trás de si um ministério que sirva para autenticar aquilo que ele apresenta como discurso, como modelo de igreja, como sugestão, como propósito, como proposta. É preciso ter muito cuidado, sabe, irmãos, porque isso é teoria sem prática. Isso é discurso sem vida. Eu tenho um zelo tão grande, irmãos, que às vezes as pessoas não percebem. O púlpito eu considero como uma prerrogativa pastoral. É por isso que qualquer um que vem pregar nessa igreja, mesmo nos outros ministérios, nos outros grupos, para os outros grupos, eu faço questão de saber quem era, o que fala, o que prega e como vive. Por quê? Porque púlpitos rasos acabam transformando o culto em entretenimento. E vou mais longe. Me parece que os lobos, eles se cansaram de vestir pele de ovelha e usam hoje o púlpito, uma vara e um cajado.
Eles não mais estão disfarçados de ovelhas no meio do povo de Deus, mas estão disfarçados de pastores. Isso, para mim, é tão sério. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas os escândalos são tantos. Gente que está sendo acusada de lavagem de dinheiro, de manipulação de boa-fé, de golpes financeiros. E existem 2 caminhos para isso. Um primeiro caminho eu chamo da exploração do sobrenatural. O que é que tem a ver com isso? Lá em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, chegam a uma cidade chamada cidade de Listra. E ali acontece um milagre. Um paralítico de nascença, ele é curado. Os habitantes daquela cidade ficam extasiados. E em língua licaônica, isso para mim é tão interessante. Há muito tempo atrás eu estive na África e eu me recordo, conversando com alguém, eles falam a língua nativa e falam também o francês, porque colonizados foram pelos franceses. Mas eles me disseram que quando eles vão falar dos sentimentos, das emoções, de Deus, eles não conseguem falar no francês. Eles conseguem falar em sua própria língua, em sua língua nativa. Aquela gente, eles começam a falar na língua licaônica e eles olham para Paulo, olham para Barnabé e dizem assim: os deuses vieram até nós em forma de homens. Meus irmãos, e um foi chamado de Zeus, outro foi chamado de Mercúrio. Que coisa linda, os deuses vieram até nós. Gente, isso é tudo que esse tipo de gente que se identifica como pastor, e para mim é um desrespeito chamar a gente assim de pastor. É tudo o que eles querem ouvir. Mas sabe o que é que falta? Quando Paulo e Barnabé estavam ali na cidade de Listra e viram tudo aquilo, eles imediatamente repreenderam aquelas pessoas e disseram assim: somos homens como vocês. Somos homens como vocês. E é isso que precisa ser dito do púlpito em nossos dias, sabe, irmãos? Eu preciso dizer: eu sou um homem como você. Eu sou um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades, passível dos mesmos erros, ou até de erros mais graves que você tem cometido. Mas aqui é a via desta adoração, de transformar um líder religioso numa espécie de um semideus, de um Deus que desceu à terra, que parece ser a sedução de muitos púlpitos nos dias de hoje. Se não for bastante, irmãos, deixe-me falar, existe um outro caminho, que é o caminho da racionalidade. Há alguns que são divinizados, que se transformaram em celebridade, não pelo poder de realizar milagres, ou pela exploração do misticismo, mas pela sua capacidade racional. É bom ouvir gente inteligente, não é, irmãos? É muito bom ouvir gente inteligente. E tem algumas pessoas que constroem frases que eu fico imaginando: meu Deus, que capacidade de argumentação, sabe, que capacidade de síntese, eu fico admirado. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Corinto, ele disse algo assim, em 1 Coríntios 2,4: minha mensagem e minha pregação foram muito simples, muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Tem muita gente hoje se transformando em celebridade pela sua capacidade racional, pela sua inteligência. E gente assim, eu volto a dizer, é muito bom ver gente inteligente falando. Muito bom, muito bom. Mas isso não pode transformar pastor em celebridade. E aqui uma característica do Evangelho, meus irmãos, é a simplicidade. E é o poder do Espírito na vida daquele homem, daquela mulher que está proclamando a palavra do Senhor. Eu não sei se você já ouviu falar, mas há hoje uma discussão em torno do assédio espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Assédio espiritual, eu fui atrás para saber o que é isso. Olha, é a manipulação, o controle. O abusador usa a fé para criar um ambiente de controle mental e emocional, manipulando as consciências e induzindo ao medo. E como consequência, exploração financeira, abuso de autoridade. Você já imaginou que há pastores hoje que estão sendo acusados disso? Chegamos num tempo, irmãos, em que tudo parece ter sido como que descaracterizado. E aqui vou dizer-lhes, sabe, irmãos, quando um lobo, ele alimenta uma ovelha, ele está pensando em sua próxima refeição. Eu cresci ouvindo a história de José e Maria. Aquilo era, não sei como é que meus pais contaram aquilo, irmãos, de prender aqueles meninos, e a bruxa engordava, e queria ver a grossura do dedo para saber se já podia comê-los. Não era um negócio triste. Olha, vocês que são crianças, depois perguntem aos seus pais. Vou criar confusão mesmo, mas já falei.
Eu observo que quando lobos travestidos de pastores alimentam o rebanho, a única coisa, o interesse, na verdade, irmãos, é um só: é a próxima refeição. É uma ovelha que possa ser ainda mais explorada. E então o vínculo de dependência, de autoridade, de submissão se torna ainda mais forte. E a possibilidade de manipular essa criatura maior ainda, muito maior. Por isso, naquele capítulo que estamos lendo, no versículo 2, que mencionei há pouco na sua primeira parte, o texto continua dizendo assim: olha, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Sabe essa palavra que foi traduzida aqui por repreender? É o mesmo que desnudar, é o mesmo que expor, é o mesmo que refutar. É alguém que argumenta comigo para que eu chegue à compreensão de que o que eu estou fazendo não é correto. Sabe essa palavra que aparece aqui como corrigir? Corrigir tem a ver com advertir, censurar, dar um basta. É quase que uma ordem dizendo assim: chega. E sabe aquela outra palavra que aparece com exortar? É a palavra parácletos, a mesma palavra para o Espírito Santo de Deus, que pode ser tanto exortar como animar, consolar. É como se alguém chegasse diante de mim e dissesse: olha, eu vou mostrar a você que você está errado. E porque você compreendeu que você está errado, a nível de consciência, você agora precisa tomar uma atitude. Pare com isso. E se você precisar de ânimo, de força, eu vou estar ao seu lado. Eu vou ser o seu paráclitos. Aqui parece que ele sintetiza aquilo que é o grande desafio do ministério pastoral. Mas hoje, irmãos, nós temos um rebanho que nem sempre gosta de ser repreendido, corrigido, muito menos exortado. Muito menos exortado. Exposto que foi a todas essas artimanhas do maligno em nossos dias. Mas notem, quando ele convida Timóteo, o jovem pastor, a fazer isso, ele usa duas palavras que, aliás, nós já conhecemos. Lembra-se da palavra macrotomia, que a gente traduz por paciência? Aquele fôlego grande. Não é para fazer esse tipo de correção, exortação, repreensão, movido pelo ódio, pela ira, não, é com muita paciência. E eu não sei se você trabalha com gente, mas quem lida com gente, se precisa ter uma coisa, sabe o que é o nome, irmão? Olha, diga, é paciência. E com crente, irmãos, a gente precisa de paciência? Eu queria dizer que não, mas os irmãos estão respondendo antes de mim. Às vezes paciência o quê, irmãos? Dobrada, alguém disse, eu fiquei esperando para ver se alguém ia dizer, né? Eu fiquei esperando para ver se alguém ia dizer. Paciência. E sabe, ensino ou doutrina, que ali aparece, a palavra didaquê, é o ensino. Há um documento da igreja, provavelmente do quarto século, que tem esse nome, didaquê, o ensino dos apóstolos, que é como se dissesse: olha, você vai ter que fazer com muita paciência e com muito conhecimento, com muita sabedoria. Sabedoria e paciência. Sabe como é que você vai cuidar de seu filho, mamãe? Com o quê? Duas coisas: sabedoria, paciência. Papai, sabedoria, paciência. Marido e mulher, sabedoria e paciência. Pastor e rebanho, sabedoria e paciência. Tanto dos irmãos para comigo, como também o contrário. Sabe aquela história do Chico e do Francisco? É a mesma coisa. Cajado que dá no Francisco também dá no Chico. Todos os dois. Mas me permita, sabe, irmãos, eu li uma citação de Lutero que me chamou muita atenção. Lutero disse o seguinte, certa vez: tenha em vista apenas a honra de Deus e não os aplausos. Ore para que Deus lhe dê boca e ouvidos à sua audiência. Posso lhe dizer que pregar não é obra de homens, embora eu já seja velho. Querem saber que idade tinha Lutero quando escreveu isso? 48 anos, irmãos. Tem alguém de 48? Levanta a mão aí, 48. Está com medo de dizer 40? Pois é, olha o que o Lutero disse, viu? Já estou velho, 48 anos. Imagina quem já passou dos 60, né? Aí o texto prossegue: embora eu já seja velho e experiente, sinto medo todas as vezes que preciso pregar. Por isso, ore a Deus e deixe todo o resto em suas mãos. Isso me conforta tanto saber, irmãos, que o meu medo não é só medo. Eu sou luterano nesse critério do medo, viu, irmãos? Sou batista de convicção, mas luterano em relação a esses sentimentos. Os irmãos não imaginam o medo que eu tenho de pregar, sabe? Os tremores, a ansiedade. Um dia, quem sabe isso vai passar, mas eu espero que não passe. Eu vou dizer-lhes por quê, porque é esse medo que me coloca de joelhos na presença de Deus. Mas eu disse aos irmãos que estou dizendo, e devem ter percebido, coisas que eu sempre imaginei que precisam ser ditas, ou precisavam ser ditas de um púlpito. O segundo aspecto que quero falar ou tratar tem a ver com esse evangelho diluído. Porque no evangelho diluído, irmãos, um membro do corpo de Cristo, um membro da igreja, ele se transforma em cliente.
E eu comecei a pensar qual seria a diferença entre um membro e um cliente. Primeira coisa, o membro ele tem consciência de que é um servo. Ele é servo, eu sou servo uns dos outros, nós somos servos uns dos outros, e somos quê? Servos de Deus. Então ele consegue ter com a sua comunidade uma relação de reconhecimento da autoridade da igreja sobre ele. Mas quando ele é um cliente, na verdade ele passa a ser o centro da sua experiência espiritual. Cristo sai da centralidade, a comunidade sai da centralidade, e quem assume o centro, a posição central nessa experiência, é ele. Ele vai dizer quando, como, se, não, porquê. Tudo passa pelo seu critério, pelo seu crivo, pela sua percepção. E todos à sua volta passam a ser julgados a partir de sua própria ótica. O que é uma outra característica do membro? O membro ele é uma ovelha. Ele aceita ser pastoreado. Ele escuta a palavra do seu pastor. Mas quando ele é só um cliente, ele se apresenta à igreja como um consumidor de produtos espirituais, ou de serviços espirituais. Espirituais não, vou dizer religiosos, melhor assim. Ele é um consumidor. E um consumidor, ele compra, ele consome, ele degusta aquilo que o seu prazer identifica como próprio, como melhor, como saboroso. Quando ele é membro, irmãos, ele se sente parte de um corpo, de uma comunidade. Existe uma ligação orgânica. Sabe aquela gente que diz, a minha igreja? Tem gente, não, a igreja não é sua igreja. Mas sabe, cria um vínculo tão grande, que a gente chama igreja de minha igreja, a gente chama a igreja de minha família, a gente chama a igreja do meu melhor lugar, a gente chama a igreja do meu refúgio, a gente fica contando. Dia desses alguém me disse, pastor, o senhor não sabe como eu fico esperando chegar o final da semana. Eu até cumprimentei essa pessoa hoje aqui no início da celebração, ela está hoje trabalhando, está em serviço. Mas ela dizia, esperando chegar o final de semana para estar no meio do povo de Deus. Mas quando ele é só um cliente, ele está na igreja até que o quê, irmão? Completa essa frase, até o quê? Até que ele se sinta abusado. Abusado é uma palavra bem nordestina, né, irmãos? Chateado, até que ele não gostei, até que... Então não existe uma relação de pertença. Ele se transformou num cliente, ele pode mudar de fornecedor a qualquer momento. Não chegou no prazo, então, não recebi. Trocar de fornecedor. A gente não pode trocar de igreja como se estivesse trocando de fornecedor, irmãos. A igreja somos nós. E aquilo que você sente falta, eu sinto falta, é como que o Espírito Santo de Deus tocando a minha vida e a sua vida, dizendo, olha, você pode fazer diferença. Se você observou, Deus vai lhe usar para transformar essa realidade. E aqui eu vou fazer uma pergunta e eu quero que o irmão pense bastante antes de ficar incomodado. Até onde a igreja é responsável por aqueles que se desigrejaram? Eu tenho escutado tantos sermões e palavras e livros, tenho lido sobre os desigrejados, mas a responsabilidade pelos desigrejados normalmente é colocada sobre quem, irmãos? Sobre a igreja. Igreja é um lugar tão ruim que as pessoas se desigrejam. As pessoas estão fora da igreja porque pastor, porque líder, porque... Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Até onde é a responsabilidade da comunidade de fé? Da igreja, daquela igreja que foi construída debaixo daquela declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. Os irmãos já perceberam que alguns desses desigrejados têm criado comunidades que são, na verdade, o espelho de suas próprias convicções? Tem colocado lideranças que respiram seu mesmo ar e dizem aquilo que de fato querem ouvir? É por isso que eu volto a dizer, não se pode colocar este peso sobre os ombros da igreja, irmãos. Nós não somos os únicos responsáveis, eu sei, nós temos tantas dificuldades. Há hipocrisia na igreja? Há dificuldades de relacionamento na igreja? Há muita gente prepotente na igreja? Há gente de oração na igreja, irmãos? Também há. Há gente simples com espírito de serviço? Também, irmãos, também. De uma dedicação absurda, gente que se faz presente nos meus momentos de angústia? Sim, mas eu volto a perguntar, até onde a igreja é responsável por aqueles que se desigrejaram? Na continuação do texto, versículo 3, na primeira parte, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meus irmãos, quando eu vejo a palavra sã,
Eu estou entendendo que existe alguma coisa que é doente, não é? Então existe uma doutrina que ela é sã e uma doutrina que é doentia. E no espaço de uma doutrina doentia surge uma comunidade igualmente doente. Mas sabe essa palavra aqui, suportarão? É o mesmo que dar ouvidos, é o mesmo que aceitar, é o mesmo que tolerar. E quando uma igreja fica insuportável, irmãos, eu continuo a ler o texto, porque o texto vai dizer assim, lá no versículo 4, sabe? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa palavra recusar aqui tem a ver com desviar o rosto. Sabe aquela gente que dá meia volta quando encontra você no meio do caminho? Para não cruzar com você, exatamente o significado dessa palavra. Eles se recusarão, não querem nem passar no mesmo corredor. Não querem passar. Por quê? Porque se recusarão. Por quê? Porque darão meia volta. Por quê? Porque não vão dar ouvidos à verdade. Por quê? E se quiser saber mais, sabe o que eu me recordo, irmãos? O apóstolo Paulo, ele continua escrevendo, e lá no versículo 3, na segunda parte, ele continua dizendo, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Meus irmãos, meu pai costumava dizer que comer e coçar só precisa. Você conhece alguém, por exemplo, que se você começar a alisar, ela vai virar assim, a pessoa vai virar e vai dizer assim, coça aqui minhas costas. Já viu? Eu conheço gente assim, que gosta que alguém coce, não é? Sabe aquela coceirinha, está coçando, está uma coceirinha, como é que as pessoas costumam dizer? Gostosa, não tem uma tal de uma coceirinha gostosa. Aí o apóstolo Paulo, tem gente que tem coceira nos ouvidos, que o bom é estar coçando, não é ter coçado. Porque quando você começa a coçar alguém assim, ela não quer que você pare. Mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para o lado, mais para a direita, mais para a esquerda. Come mais forte, não, mais devagar. E aí vai. Dia desses eu vi que tem um serviço agora. Sabe esse pessoal que faz massagem, mas tem um pessoal agora que coça, somente coça. As pessoas em aeroportos, tem alguém que você paga por 20 minutos de coceira. Aí alguém passa e vai dizer, não é melhor tomar um banho? Não é melhor tomar um banho? Sabe, aí o apóstolo Paulo diz, tem gente que tem coceira nos ouvidos, sabe, irmãos? E essa coceira, alguém pode vir aqui coçar os meus ouvidos. Na dimensão espiritual, tem um camarada chamado Robertson que diz o seguinte, que a tentação do pregador meramente popular é fornecer a coceira mais recente. Coceira, como é? 5G, né? Coceira 5G, alguma coisa assim. Uma coceira mais recente. Eu estou muito preocupado, sabe? Coisas tolas, às vezes, irmãos, são veiculadas pelas redes sociais. Você sempre foi enganado quando lhe disseram que um galo cantou, quando não era um galo, era o toque das tropas romanas que em determinado... Eu sempre soube disso, irmãos. Mas não se pode concluir nenhuma coisa, nem outra, e muito menos dizer que você foi enganado, porque uma possibilidade de interpretação é esta e não aquela. Isso é só um exemplo, viu? Porque me parece que as pessoas hoje estão tão seduzidas pelo diferente, pelo novo, que começaram a inventar coisa. Por quê? Porque tem gente que tem coceira. E se eu não coçar, eu vou perder a plateia. Eu vou perder a audiência. Eu não vou ter tantos likes quanto eu gostaria. E de repente começam agressões mútuas. Sabe, gente que começa... Meu Deus, que bem faz isso, é o evangelho nenhum. E isso é o que eu chamo de evangelho diluído, irmãos. Aliás, aqui eu vou concordar com um camarada chamado Sêneca. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele, ainda da tempo da Grécia. Veja, ele está falando de filosofia, viu? Mas ele diz assim: alguns vêm para ouvir e não para aprender, tal como vão ao teatro em busca de prazer. Seu Sêneca parece que estava vendo mais longe, não é, irmãos? Mas me permitam, sabe o que é que acaba acontecendo? É que eu recuso, eu não tolero, eu não suporto, e aí diz o texto sagrado que essa gente começa a acumular, e são muitos, é um contraste entre um e muitos, mestres que vão dizer exatamente aquilo que vão dizer, porque isso afaga o ego, não é, irmãos? Isso é tão bom, que dia foi esse que você escolheu para vir para a igreja, não é, irmão?
Se eu soubesse, não olhou as redes sociais, eu avisei. Quase que eu coloco lá embaixo dizendo assim, olha, se não quer ser confrontado, não apareça. Não apareça. Sabe, irmãos, eu leio o texto e tudo isso é substituído, sabe pelo quê? Na tradução da Nova Versão Internacional, ele substitui tudo isso por mitos. E, aliás, a questão dos mitos, ela era tão explorada na sabedoria judaica, na sabedoria grega, a mitologia, que a gente troca a verdade pelo mito. Há uma outra tradução possível, sim. Ao invés de mitos, aparece a palavra fábula. Você sabe o que é fábula, né? O que é fábula? É uma história que não é verdade. E tem uma outra tradução que ainda usa a expressão lendas. Você tira aquilo que é a verdade, abre mão da verdade, do evangelho puro, irmãos, por aquilo que é um mito. Você tira, irmãos, aquilo que é a verdade, e em lugar da verdade você substitui por fábulas. Você substitui por lendas. Você escolhe a mentira ao invés de abraçar aquele que é a verdade. Vou dizer-lhes mais 3 coisas ainda, sabe? Primeiro, Deus quer que você se alimente de pastos verdejantes. Ainda hoje eu carrego isso, eu preciso reconhecer. Mas é tão antigo comigo que eu acho que eu não vou me libertar tão cedo. Eu acho que nem vou me libertar. Sabe aquela coisa de quando alguém me pergunta, o que é que você quer comer? Sabe como é que eu costumo responder, meus irmãos? Qualquer coisa. Eu cresci dizendo isso à mamãe, até o dia que, inclusive, ela encontrou um restaurante, uma lanchonete, que tinha lá um sanduíche qualquer coisa. E ela disse, eu vou levar você lá, porque quando você me pedir qualquer coisa, eu já sei onde é que tem essa tal dessa qualquer coisa. Que eu faça isso, irmãos, em minhas refeições, pode ser até que isso incomode a dona Cláudia, porque facilitaria muito o trabalho dela se eu fosse mais claro. Mas se você trata a sua vida espiritual assim, se você se alimenta de qualquer coisa, cuidado para não estar comendo lixo. Cuidado para não estar substituindo a verdade por fábula, por lenda. Cuidado para não estar substituindo aquilo que é o desejo de Deus pelo seu desejo. Porque, segundo o texto de Salmo 23, para onde é que o Senhor nos leva, irmãos? Para pastos verdejantes. E tudo que eu estou dizendo aqui, e tudo que eu já disse na minha história como pastor dessa igreja, e tudo que eu vier ainda a dizer, sabe o que é que você precisa fazer quando termina, irmãos? Abrir a palavra, meditar na palavra e perguntar a si mesmo, é exatamente isso? Assim fizeram os bereanos, porque Deus tem cuidado com aquilo que a sua igreja come, daquilo que você se alimenta. A segunda observação que faço, deixa eu dizer, Jesus é o dono da igreja, irmãos. Igreja tem pastores, tem líderes, diáconos, isto, aquilo, relatores dessa ou daquela comissão. Pode ser até que alguém tenha a aspiração de se transformar dono, mas ninguém é dono. Ninguém é dono, absolutamente. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma mera empresa, isso aqui não é uma sociedade firmada. A consagração, o seu tempo dedicado, a sua história dedicada, os dízimos e ofertas que você entregou, não são percentuais de uma cota de sociedade na comunidade. Só existe um Senhor, só existe um dono para essa igreja, e não sou eu, irmãos, não sou eu. Ele é o cabeça da igreja. Ele é, irmãos, a nossa rocha, o nosso fundamento. É a Ele que nós dirigimos todos os nossos louvores, toda a nossa honra, toda a glória ao nome de Jesus. E homem nenhum nesta terra pode ocupar esta função. Nem eu, nem você. E por fim, frequentar a igreja não é ser igreja. Essa história de frequentar a igreja faz parte desse evangelho diluído. Mas eu tenho uma boa notícia para você, frequentar a igreja é um bom começo. É um bom começo. É um bom começo. Mas o Senhor não quer que você fique na periferia do corpo. Ele quer que você se torne corpo. Ele não quer somente que você venha aqui para ser abraçado, mas Ele quer que os seus braços também abracem essa gente que está aí ao seu lado. Eu sei que nem todos são tão bonitos quanto você, não tão especiais quanto você. Aliás, 5 estrelas, não foi a nossa palavra lá no domingo passado à noite? Eu sei, nós somos imperfeitos. Mas é essa pessoa que está ao seu lado que Deus está lhe desafiando. Algumas vezes é um desafio, né? Me chamar de irmão. Tem gente que a gente chama de irmão tão fácil, né? Outros a gente só chama de irmão porque esqueceu o nome. E outros a gente faz isso com um esforço d'alma, meu irmão.
meu irmão, minha irmã, aquela irmã, aquele irmão. Eu queria lhe desafiar a voltar aos rudimentos da fé, sabe, irmãos? A esse evangelho concentrado que não foi diluído com água, nem com ideologias humanas, nem com pensamentos humanos, mas que representam a própria expressão da verdade de Deus encarnada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos, irmãos, precisamos lutar contra tudo isso. E eu queria somente lhe desafiar, no final da pregação desta manhã, a fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus, como igreja do Senhor, como servo de Deus, como serva de Deus.